Olá, neste argumento eu vou entrevistar o senador Eduardo Braga, líder do governo no Senado. Nós vamos conversar sobre o significado dessas manifestações que dominaram recentemente 10 capitais brasileiras, surpreendendo toda a nossa sociedade. Senador Eduardo Braga, como é que o senhor interpreta essa movimentação, especialmente de jovens, com uma pauta bastante diversificada, com um estilo também bastante novo na realidade brasileira? Como um movimento novo, absolutamente representativo de um país que está em transformação, o Brasil vem mudando e vem mudando para melhor. E o que nós assistimos no dia de ontem é exatamente uma juventude que tem acesso a uma plataforma tecnológica chamada internet de banda larga móvel, mobilizar-se em torno de questões que afligem toda a população, de uma pauta difusa de interesses que vai desde a questão da mobilidade urbana, do transporte coletivo de massas, a questão da saúde pública, a questão da segurança pública, a questão da transparência, da ética, do combate à corrupção. Portanto, creio eu que este movimento, que foi um movimento importante e que marcará um novo tempo e uma nova etapa no país, mostra que a mobilidade econômica que vem acontecendo na última década alcança, neste momento, uma mobilidade social. E essa mobilidade social demanda mais ações de políticas públicas, mais respostas. É preciso fazer mais, responder de forma mais eficiente e de forma mais rápida. E, ao mesmo tempo, é preciso ter, e nosso governo, o governo da presidenta Dilma, demonstrou isso de forma inequívoca, humildade para ouvir, respeito aos movimentos para compreender que esses movimentos são legítimos e que não se confunda os movimentos legítimos com vandalismo, que é um movimento isolado, minoritário, absolutamente sem representatividade e que deve ser combatido pelo Estado Democrático de Direito, mas respeitando e reconhecendo a importância e a expressividade do movimento que as ruas ontem mostraram para todos nós. Uma das características do movimento é o apartidarismo. Eles não querem ninguém com partido, nenhuma bandeira, colocam mesmo para fora quem esteja com um discurso partidário. Um dos motes, inclusive, cantado aqui na manifestação em Brasília, foi: o povo unido governa sem partido. Como é que o senhor vê isso? Como é que pode ser feita política sem partido? Veja, o que nós estamos vendo é um movimento, como eu disse, novo, que ainda precisa ser compreendido, estudado, mas não significa que ele não deve ser ouvido e não deve ser respeitado. É claro que não existe forma de democracia sem partido. Não existe forma. A representatividade democrática, ela é absolutamente necessária para a representação do voto. Senão, nós criamos um grande movimento anárquico. A anarquia, e a anarquia entre aspas, no bom sentido, fez parte do movimento, porque ali tinham pessoas que estavam protestando sobre segurança, tinham pessoas que estavam protestando contra a mobilidade urbana, tinha pessoas protestando contra o transporte coletivo, tinha pessoas protestando contra a saúde pública, a transparência, o combate à corrupção. Enfim, ali era um movimento em que todos aqueles que queriam reivindicar algo, que queriam contestar algo, estavam indo espontaneamente e não por um comando ou por uma pauta definida. A pauta não estava definida. A pauta era: queremos mais. A pauta não é: eu sou contra isso. Não, eu não sou contra. O que eu quero é que o transporte público seja decente. Eu quero pagar por um transporte que seja correto, que me dê dignidade, que me dê oportunidade de ter acesso ao trabalho, ao lazer, ao entretenimento, à família e que me possibilite ter a cidadania por inteiro. Portanto, eu creio que essas manifestações elas precisam ser compreendidas, estudadas,
precisam ser ouvidas, precisam ser decodificadas por todo o processo dos canais democráticos que o Brasil tem. E que o Brasil tem demonstrado que é um país com uma democracia com fundamentos muito claros. Ou seja, a nossa democracia não caiu do céu. O nosso povo lutou por ela, né? E a nossa geração, que hoje está no poder, que está nas representatividades, seja na Câmara, seja na Assembleia, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado, muitos de nós também participaram desse movimento, dos movimentos estudantis, protestos. Nossa presidenta foi presa, torturada, e todos sabemos disso. Portanto, nós temos uma obrigação histórica de respeitar esses movimentos. Agora, é preciso compreender que este movimento também é fruto de uma nova geração de jovens que têm uma outra cabeça, que têm outras demandas e que têm, portanto, um patamar diferente do nosso. Nós discutíamos por liberdades individuais e coletivas. Eles não discutem mais isso. As liberdades estão postas e garantidas pelo Estado Democrático de Direito. Nós discutíamos por políticas sociais. Ora, políticas sociais nós temos. Nós estamos discutindo agora como melhorar, como avançar, como fazer mais e melhor para uma população que demanda novas plataformas dos governos municipal, estadual e federal. E, por fim, para completar esse raciocínio, veja, transporte urbano é responsabilidade de quem? Alguém haverá de dizer, dos prefeitos. Ok, ele é o responsável pela gestão, pela fiscalização, pela regulamentação, mas todos somos corresponsáveis. Porque o Estado também tem sua parcela no metrô, no VLT, sim, nos trens, nas políticas intermunicipais, o governo federal, nas políticas interestaduais. Perfeito. Portanto, todos nós temos uma cota nessa relação. O governo federal também tem políticas que precisam ser implementadas no transporte urbano, de desoneração, de opções de investimentos, seja por PPP, por concessões, etc. Ou seja, o que a população quer não é que se identifique e medalhe um culpado, é que nós possamos todos entender um conjunto do grito das ruas. É preciso fazer mais e melhor pelo transporte urbano. É preciso fazer mais e melhor pela mobilidade urbana. É preciso fazer mais e melhor pela segurança pública. A cargo dos estados, mas que a União e o Executivo não podem deixar de compreender que precisamos executar mais do orçamento, precisamos colocar mais recursos, idem na saúde pública. E assim estamos amadurecendo uma democracia no nosso país. E o senhor não acha que é chegado o momento de se debruçar também sobre instrumentos que reformem a forma democrática de se fazer política, talvez com novos instrumentos, plebiscitos, referendos, incrementar mais ainda a iniciativa popular? Ou seja, a reforma política não volta à pauta nacional após essas manifestações? Eu creio que a reforma política precisa efetivamente vir para o topo da agenda. Mas esse é um movimento tão novo, tão inovador, não é? Com características tão peculiares e novas, que não dá para dizer que o plebiscito ainda é instrumento para essa população. Porque, veja, eu estava olhando ainda há pouco as mídias sociais e na minha cidade está sendo marcado um movimento para o dia 20, em que neste momento, no Facebook do movimento, já tem 29 mil manifestações de que comparecerão a esse movimento. Percebe? Então, plebiscito de que forma, se nós temos uma adesão e um plebiscito quase que instantâneo, em tempo real, nas redes sociais? É preciso compreender mais, com profundidade, o movimento social, né? Portanto, nossos sociólogos, antropólogos, terão que estudar isto, porque este é um movimento novo. A meu juízo, e com muita humildade, quero dizer ao telespectador, fruto de uma população e de uma juventude já herdeira desta mobilidade econômica e social que o país vive. A frase que eu mais ouvi nas últimas 48 horas é que o Brasil é um país em transformação. E um país não é feito apenas pelas instituições.
ela é feita principalmente de gente, ela é feita principalmente de povo. Portanto, se o país está se transformando, está mudando, é preciso entender que o povo mudou, que o povo está se transformando. E isso tem uma profundidade para que as instituições consigam manter a legitimidade das representações e, ao mesmo tempo, para que os governantes compreendam que este não é um recado direcionado ao governante A, ou ao governante B, ou ao governante C. Este é um recado que está sendo dado para o conjunto dos governantes, para o conjunto da sociedade e para o conjunto das instituições. Esse recado também está sendo dado para as nossas universidades, para as nossas escolas públicas e privadas. Eu quero dizer que tenho muito orgulho de estar podendo viver um momento tão rico, tão inovador e tão virtuoso para o futuro. Agora, é preciso separar aqui que, se de um lado nós temos tantas questões que entusiasmam sobre isso, separar movimentos de vandalismo, claro, que representam uma minoria inexpressiva, perfeito, que não é a gênese do movimento, que está ali muitas vezes pegando carona nesta movimentação social importante da nossa juventude e que de repente resolve enfrentar os direitos individuais, os direitos coletivos, a propriedade privada, a propriedade pública, o patrimônio público, com absoluto de respeito à democracia. A esses, o nosso repúdio, e os instrumentos da democracia farão fazer com que os direitos da cidadania sejam preservados. Agora, isto não ilide, não diminui a importância de uma maioria esmagadora que veio às ruas de forma pacífica para dar um recado de que algo precisa mudar, algo precisa avançar. É preciso fazer mais, responder mais rápido e compreender que a nossa população tem demandas mais específicas a partir de agora. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Vocês acabam de assistir uma entrevista com o senador Eduardo Braga, líder do governo no Senado Federal. Nós conversamos sobre o significado das manifestações que dominaram grande parte das cidades brasileiras. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, podem fazê-lo ligando no Alô Senado no número 0800 61 2211 ou através do nosso portal na internet no endereço www.senado.leg.br/TV. Até um próximo argumento aqui na TV Senado.